Na vez passada, da última vez que nós conversamos, a gente abordou uma questão relacionada à doutora Linové. A gente abordou uma questão relacionada aos médicos. Para quem não nos conhece, meu nome é Fernando Godoy e a doutora Rosália Ometo. Nós somos os dois advogados especialistas em direito médico. Nós fazemos as defesas médicas e do paciente, do consumidor. Essa é a nossa especialidade de trabalho. A doutora Rosália, ela é uma ampla conhecedora dos assuntos relacionados ao direito digital. Ela é a DPO. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. O que significa essa sigla? Da Unimed Serviços. E ela tem uma grande participação, inclusive em obras literárias, em doutrinas jurídicas. E tenho um orgulho muito grande de trazer ela para que a gente bata um papo sobre isso. Esse assunto é importante, volto a dizer, é um assunto que vai envolver todo mundo, todo o setor relacionado tanto ao consumo, né, aos consumidores e também, obviamente, para as empresas. Mas uma coisa que me deixa super na dúvida, que vocês também, né, o pessoal que vai acompanhar isso depois, agora ou depois gravado, tem essa dúvida que é muito recorrente de por que a gente entra na farmácia e nem que seja para comprar uma água e o pessoal solicita que seja, se pede o CPF, né? Isso é uma coisa estranha. O posto de gasolina, de colocar combustível, a mesma coisa. Então, essas e outras coisas a doutora Rosália vai explicar para a gente, vai explicar feito, quais são os direitos. Eu tenho, já passando a palavra para você, doutora, eu tenho que a LGPD, ela tem um viés de direito do consumidor também, né? Ela é muito parecida no aspecto de direitos do consumidor. Então, vamos lá, a palavra é sua, sinta-se à vontade e a gente vai acompanhar com muita atenção aí a tua exposição. Obrigado mais uma vez pela participação. Imagine, eu que agradeço, Fernando. É uma grande satisfação estar aqui conversando com você sobre esse assunto, porque eu acho que ele é de relevância para as pessoas. E a gente escolheu fazer um recorte do paciente, a LGPD para o paciente, mas ela pode ser analisada também por qualquer tipo de titular. O que é o titular? É quem é o dono do dado. Que dado? Os seus dados pessoais, tipo nome, telefone, celular, CPF, esses são os dados comuns. Depois você tem dados sensíveis, que aí a lei dá ela coloca algumas restrições a mais para as empresas lidarem com esses dados. Então, aí nós vamos estar falando de dados relativos à sua saúde, à sua filiação sindical, a questões de gênero, orientações sexuais. São uma série de dados que indicam a possibilidade de um preconceito. Então, tudo que é possível da pessoa ter a privacidade dela, a intimidade dela violada por conta de um preconceito, a lei trata ele com algum rigor a mais para as empresas, que são os dados sensíveis. E tem alguns dados que eles são muito graves se eles vazarem. Por exemplo, a biometria, que é a digital, que cada ser humano tem a sua, e o reconhecimento facial. Sim. Então, não é toda foto que se transforma num reconhecimento facial, mas existe alguns softwares que fazem. Existe hoje, já está um pouco mais difundido, alguns smartphones abrem com reconhecimento facial. Então, se esse dado vazar, a pessoa pode entrar no banco, porque o banco também aceita o reconhecimento facial. Com a digital, a pessoa pode votar no seu lugar, pode abrir um smartphone que tenha digital. Então, a lei ela veio para garantir vários direitos para o titular. Você fez a narrativa que ela é parecida
ou pelo menos lembra a questão do Código do Consumidor. E realmente, ela é, vamos dizer assim, são leis que se complementam. Elas não são, elas são como se fossem primas. Então, elas têm uma relação muito próxima e uma vai ajudar a outra. Porque no Código do Consumidor, você tem que ter uma relação de consumo direto para você ter aqueles benefícios. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela veio para cuidar de algo um pouco maior, que são como lidar com os seus dados. Aí você fez o comentário da farmácia. Nossa, Então, muito vamos comum. fazer essa questão da farmácia, que eu acho que ela é interessante. A pessoa, quem está no balcão e pede o CPF, ele está querendo dar algum tipo de benefício para você. Por quê? Porque a análise comercial dos seus dados em uma farmácia, quais são o que você compra regularmente, mandar ofertas, ver se aquela farmácia vende mais tal medicamento do que aquele outro, fazer toda a parte do comércio relacionado a medicamento, ele está baseado no seu histórico de consumo. Qual a vantagem que isso acontece? Porque na internet, nesse mundo novo de dados, de análise de dados, a soma de dados se transformam numa informação. Claro. E essa informação, ela tem valor de mercado. Algumas pessoas narram que seria o novo petróleo, porque na década de 20, o petróleo foi uma coisa que balizou o mercado internacional muito forte. Só que ele não é exatamente um petróleo, porque ele não é escasso, ele é abundante. Ele também não pode ser trocado exatamente como uma commodity que troca pela mesma coisa, também não. Mas ele é um fator muito diferencial no século XX. Então, a venda desses dados, ou não precisa ser a venda, a própria informação que você coleta, por exemplo, uma rede de farmácias, coletar o histórico de consumo dos seus clientes, é muito interessante. Com isso, ela não necessariamente pode vender. Tem algumas pessoas que narram muito que as farmácias vão poder passar isso para os planos de saúde. Há uma proibição na LGPD em que o plano de saúde possa utilizar dessas situações para fazer uma discriminação. Sim. Então, não haverá de forma lícita. Aqui nós estamos falando tudo de forma lícita. Se for uma forma que se faça, ela não é lícita, ela é ilícita, ou seja, ela está errado. Então, se alguém fizer isso, mas tem gente que faz. Sim, tem um monte de gente que faz coisa errada. Né? Então, isso não está dentro da lei. Mas a farmácia não precisa vender o seu dado. Ela vai usar o seu dado para o negócio dela. Aí cabe ao titular, que nesse caso também é o consumidor, e ele também pode ser o paciente que saiu do consultório médico e foi lá com a receita, saber para que a farmácia quer meu CPF. Então, isso é muito esquisito. E engraçado que, sem querer te cortar, aí o pessoal que está entrando agora, a gente está falando por que essas pessoas. A gente vai comprar uma água na farmácia e o pessoal pede nosso CPF. E semana passada mesmo eu fui fazer uma solicitação, eu falei, eu estava com pressa, estava com carro, gente no carro, eu falei, ó, não precisa não, deixa, não precisa. O rapaz ficou Uhum. comigo. Tipo, me entregou a sacolinha, eu fui embora, sabe? Porque as Ei, pessoas não foram treinadas. Esse que é o ponto. Quando a gente traz esse tema para a gente falar numa live, é para que
todos nós que somos consumidores finais, que somos os titulares de dados, que somos pacientes, a gente tenha conhecimento do que é o nosso direito. Eu posso dar o meu CPF na farmácia. Eu, Rosália, continuo dando. Porque eu tenho um objetivo. Um benefício, alguma coisa, né? Um benefício. Em alguns locais eu dou o meu CPF porque eu vou ter o benefício da nota fiscal paulista. Sim. Mas por que eu dou esse benefício? Eu sei que eu estou dando conscientemente o meu CPF, porque eu tenho um objetivo pessoal. E eu tenho porque eu declaro tudo. Tem muita gente que não faz a nota fiscal paulista porque não faz a declaração de todos os seus rendimentos. Então, vai misturando. Mas aqui, o interessante é que o titular tem que saber que ele pode cobrar, por exemplo, dessa farmácia, aonde que ela passa com os seus dados. Aonde aqueles dados transitam? Com quem? Para qual finalidade? Isso que é a situação muito legal dessa lei. Pessoal, até o intuito assim, do nosso bate-papo é realmente fazer um marketing de conteúdo, né? Passar para vocês informações que a gente tem no nosso dia a dia que possa, inclusive, alcançar vocês em relação de uma forma instrutiva. Volto a dizer, eu também estive numa loja esses dias e a pessoa pediu meu CPF. E aí eu falei, uma pessoa super educada, tal, eu falei, vou dar uma cara para a pessoa. E perguntei para ela assim, gostaria de saber, por favor, aonde são guardados meus dados e com quem você compartilha? Ai, coitada. Nossa, a mulher, olha, é um sistema super seguro, etc. Mas ficou super na dúvida. Aí eu expliquei para ela que eu era advogado, que ela estava de LGPD. E aí ela me explicou. E explicou, não. E aí me falou mais ou menos por cima. Mas isso agora é uma informação que todo consumidor pode chegar para o... Sim. Eu quero saber o que vocês fazem. Sim. Você compartilha? A lei, isso é fundamental. E aí, como você está falando do marketing de conteúdo, você estava dizendo quando nos apresentou e que nós dois fazemos direito médico. Isso é real. Só que eu, desde sempre, só faço a defesa de médicos e de hospitais e clínicas. Eu não faço consumidor. E aí, algum cliente meu vai perguntar, mas por que você está falando? Porque isso é a importância. Você tem que estar em conformidade. Você não tem que usar de subterfúgios ou de mascarar a situação só porque eu sou advogada de médicos. Não, antes de tudo, eu sou uma advogada. Claro. E eu defendo que está dentro da legalidade, dentro do melhor bom senso possível. E quanto mais o consumidor, o titular souber, o paciente souber, vai ser algo que vai entrar no cotidiano das relações. Eu acredito profundamente que a Lei Geral de Proteção de Dados vai melhorar algo nas relações médico-paciente que há muito tempo tem necessidade de fazer um upgrade, para dar uma melhorada aí na questão. O Código do Consumidor ajudou muito, mas a Lei Geral de Proteção de Dados vai dar tamanhos direitos para o titular que o médico vai ter que começar a ser mais transparente. O médico, ele tem dentro da questão do Conselho de Medicina, da ética, que ele tem que ter o sigilo. Mas agora esse sigilo, ele tem que ser expandido para a sua secretária. Exato. Para os funcionários que estão trabalhando com aqueles dados, com quem ele compartilha, como ele vai descartar. E não é só o prontuário que agora o paciente tem direito a ter um retorno. Ainda alguns estados brasileiros, esses dias conversando com amigos que fazem direito médico, tem alguns estados que ainda fornecer o prontuário é algo raro.
Nossa. Aqui, isso era uma coisa que acontecia na década de 90, com o Código do Consumidor já vigente. Mudou a cultura a partir de tanta cobrança do Código do Consumidor. Daqui a um tempo, todo mundo vai saber que é possível você cobrar do seu médico, do hospital, aonde que seus dados transitam. Sim. Eu não quero que todo mundo saiba. Eu não quero, quando eu vou num médico, que todo mundo saiba o meu nome. Então, a secretária vai ter que falar mais baixo, ela vai ter que perguntar só o que é necessário. Por exemplo, não tem sentido se você for no médico e ele perguntar qual sua faixa de renda. Esses dias veio algumas perguntas, mas por que você quer saber a minha faixa de renda? Eu não vou dar. Não vou, eu não quero. Quantas geladeiras você tem na sua casa? Não vou, não quero dizer isso. Para que você vai usar? Tem que ser o mínimo necessário. E Exato. isso é o importante, que o titular saiba que ele tem alguns direitos, mas são 3 que norteiam tudo. Isso já está desde a Constituição, mas está reforçado pelo Código do Consumidor e mais especificamente que é a base dessa lei para o titular, que ele tem o direito fundamental da intimidade, da privacidade e da liberdade. Então, ele pode escolher se ele quer dar o CPF. Para o Ele pessoal que pode não é do escolher se direito, ele doutor, quer. Oi? para o pessoal que não é do direito, explica para a gente como que são esses princípios na prática. Intimidade é aquilo que faz parte dentro do seu ser. Não é, você não precisa falar para todo mundo o que você tem dentro de você. A privacidade, nós vamos dizer que seria uma coisa um pouco maior. É o que te cerca. Então, por exemplo, tudo que diz respeito à sua casa, no seu ambiente de trabalho, você não relata o que acontece na sua casa. Quantas vezes a gente, como advogados, escuta muitas intimidades, muita situação privada. O médico também. O médico tem sigilo, mas e a atendente que está ali e que sabe e que tem acesso àquela ficha do seu prontuário? Ela não tem o sigilo médico. Ela vai ter a obrigação agora legal de manter o sigilo. É claro que nós tínhamos uma responsabilidade antes de vazar essas informações, mas agora a coisa ficou um pouco mais explícita, mais clara, mais objetiva. Não tem Olha, regras, se né? você fez. Tem regras, isso, regras. A lei é feita de regras. Então, você pode ter, dentro desses princípios que norteiam, aí você vai ter outras coisas que são as obrigações. Que toda pessoa que mexer com seus dados, que na lei se chama agentes de tratamento, eles colocam alguns nomes que a gente pode deixar um pouco mais simples para o público leigo. Então, você é o dono do dado, então você é o titular. O dono sou eu, o dono é você. Com quem você compartilha seu dado, o outro vai ser o agente de tratamento, que quem recebeu diretamente o dado se chama controlador. É mais ou menos intuitivo. Quem controla os seus dados. A sua relação é direta. Você com o médico, você com a farmácia. Aí vamos dizer que o médico compartilha seus dados com o plano de saúde. Ou ao contrário, ou ambos. Então você tem com quem é o controlador que não foi o controlador que foi o que pegou primeiro os dados do titular, ele pode compartilhar. Quando ele manda
para o plano de saúde, dizendo, olha, fulano de tal esteve aqui e eu vou receber do plano o valor daquela consulta. Então, ele está compartilhando. Nesse momento, o plano de saúde se chama operador. Ele vai fazer a situação girar também com os seus dados. Todos esses têm responsabilidade, têm que cuidar bem dos seus dados. E que tipos de dados? Só dados digitais? Não. As pessoas pensam que LGPD é algo só da ATI. A TI é responsável. A TI tem um papel muito, muito importante nesse novo cenário mundial de alta tecnologia digital e global que nós temos. Mas é algo maior. A lei ela tem três blocos que eu gosto de mencionar. A parte da tecnologia, ele tem a parte do direito, que é quem vai regular, quem vai escrever os documentos, e tem a parte que a gente chama, que pode ser o compliance, pode ser a qualidade, é algum setor administrativo que vai fazer essas três situações rodarem para que os dados sejam bem cuidados, que a gente chama de tratados. Então, aquilo que você fornece, que você, titular, fornece para alguém, você tem o direito de cobrar hoje em dia, primeiro, se a pessoa faz algum tipo de tratamento com o seu dado, se ela tem algum dado seu lá dentro. Por exemplo, tem um médico que você foi há muitos anos atrás. Você quer saber. Você tem o direito de ter acesso a esses dados. E o importante, o agente de tratamento, o controlador, especialmente, que foi quem você fez a ponte primeira, tem que te responder de forma simplificada imediatamente. Agora, de forma completa, de forma clara, de forma transparente, em que você entenda, não pode vir com aqueles termos muito complicados, tem que ser uma coisa que o titular entenda. Se falar que está em A1, X, Y, não, tem que deixar claro. E ele tem 15 dias para responder isso para você. Ele tem, inclusive, o titular também tem direito doutora Rosália, a esses... até a Camila Ferreira, a Camila Ferreira 1077 fez um comentário seguinte: ciência e consentimentos são as palavras-chave. E aí, como funciona a questão do consentimento? Realmente, uma das questões de utilização desses dados é com consentimento. Mas como que você vai obter esse consentimento do paciente ali? Explica um pouquinho para a gente. A lei, ela se baseia principalmente que quem vai organizar, de que forma que os seus dados podem ser usados, tratados, é o titular. A regra geral é tudo o titular tem que consentir, ele tem que saber. Por isso que hoje em dia, quando você entra, desde agosto do ano passado, qualquer aplicativo que você entra, qualquer site que você entra, tem sempre um aviso dizendo que se você consente, se você está ciente. Por quê? Porque isso está atendendo a legislação. Se você disser, eu não consinto, por exemplo, num site, ele tem que explicar para você o que implica você não consentir. Ele pode dizer, olha, você vai ter um prejuízo na navegação, você não vai conseguir fazer de forma plena, ou você não vai conseguir fazer determinada compra ou entrar em alguma coisa. Você não vai conseguir fazer. Aí você escolhe se você quer ou se você não quer consentir com aquilo. Tem que estar mais bem informado. Só que a lei também tem a ideia de não travar os negócios. Não é esse o objetivo. Então, para que ela não possa travar,
Sim. ela Muita gente estabeleceu fala isso, né? 9 exceções. Então, a regra é o consentimento. Sim. Mas existem 9 exceções. Então, vamos pensar quais são, rapidamente, quais são esses 9 consentimentos. Desculpa, ato falho, né? Assim, o consentimento é o principal, ele é o Sim. fundamental. Mas você tem a possibilidade de dizer com nos dados pessoais gerais, você tem algumas bases legais que você não precisa pedir nada para o consumidor, para o titular, para o paciente, que são obrigação legal. Se tiver uma lei dizendo que você tem que pegar aqueles dados e compartilhar com alguém, o consumidor, o titular pode falar assim, não, eu não quero dar, mas eu vou ter que dar. Por exemplo, num plano de saúde, eu não quero dar os meus dados. Não tem como passar a carteirinha, porque para passar a carteirinha, para poder ter o código TIS, para poder passar para a INS depois todos os dados, você tem que cumprir todo esse padrão. Se você não cumprir esse padrão, não dá para fechar toda a história. Então, você tem uma obrigação. O empregado, ele também é o titular. Então, ele pode cobrar do médico, que é o patrão dele, que eu não quero dar meus dados, mas ele tem que dar, porque você tem que passar várias situações legais de fundo de garantia, de um monte de obrigações legais que você tem que cumprir. Você também não vai precisar de Sim. consentimento quando for alguma coisa relacionada à administração pública, especialmente de políticas públicas. Estudos para órgãos de pesquisa, para execução de contrato. Então, num plano de saúde, você contratou o plano de saúde. Como é que ele vai prestar o serviço para você se ele não compartilhar os dados? Então, ele não tem que pedir a sua autorização para isso. Entretanto, Sim. na hora que ele for lá no consultório, ele entrar e o médico for fazer todo o procedimento que ele precisa fazer e ele tirar uma foto com o paciente, não está atrelado a isso. Nesse momento, o paciente precisa consentir. E ainda tem os derivados da questão do Conselho Regional de Medicina que limitam essas fotos. Mas vamos pensar que a pessoa tem alguma blogueira ali tirando uma foto e a sua foto está junto. Não pode. Ou até a secretária vai tirar uma foto e você sai. Você tem que estar dando esse consentimento, autorizando. Aí entra o consentimento, porque a lei também estabelece uma coisa que a gente chama de finalidade. Para que você vai usar? Está relacionado? Não, eu vou fazer uma cirurgia estética e eu quero tirar o antes e o depois. Tá, mas então eu não vou identificar a pessoa e aí nós vamos colocar. Isso é importante. Para o médico cirurgião, isso é importante. Aí nós temos uma outra exceção, que é o exercício regular de direito, que é uma coisa mais legal. Proteção da vida. Se alguém passa mal na frente de um hospital, o hospital não precisa saber quem é, ele põe para dentro e depois pega os documentos dele, divulga, tenta achar a família. Ela não precisa pedir o consentimento dele para proteger a vida. Ela também não precisa para a tutela da saúde. Então, o médico ele não precisa pedir consentimento para fazer a tutela da saúde dele, mas precisa de consentimento para tirar a foto. Porque o tratamento, a finalidade é tratar ele, não é para tirar foto, a não ser que você esclareça para que é que você precisa daquela foto. Tem que ter uma relação. Todos os assuntos têm que estar relacionados. Por que
uma drogaria tem que saber quanto que você ganha para você fazer o cadastro para ganhar aquele benefício. Isso ela precisa saber. Agora, ela precisa saber. Inclusive, Se eu... tem pode ser. uma situação interessante em relação às drogarias, que me parece que no sul, o Ministério Público está apurando essa situação de todas as drogarias solicitarem dos pacientes uma exposição, aí, perguntando do CPF, né, dos dados pessoais, porque aparentemente existe uma suspeita de que essas farmácias estariam transmitindo esses dados, compartilhando esses dados com as operadoras de saúde. E as operadoras de Então, saúde isso é vai verdade. verificar de medicamento que você consome mais ou menos, e aí acaba tendo um padrão personalizado da sua pessoa dentro da operadora de saúde, dentro do plano de saúde. Isso daí é bastante Isso complexo. E é acontece com muita. complexo e está Mas, fora da lei. E está fora e da me diga uma lei. coisa. Sim, com certeza. A Assim gente como pode. seguradoras, né? Para aumentar o preço do seguro saúde seu ou do seguro de vida, porque você descobre alguma dado de saúde seu. Ou até Lógico. através dos remédios que você consome. Eu estaria, eu estaria Doutor, muito mal, tem porque eu bastante. compro para mim, para o meu marido. A doutora abordou de bastante forma interessante aqui, fez logo um compilado da legislação e explica para a gente, doutora, quais são os direitos que esses consumidores, a gente coloca pacientes, mas consumidores. Hoje, se eu passar uma consulta ou se eu transmitir meus dados em algum outro local, veja, o pessoal que está assistindo, não é só ir para médicos ou paciente, em alguma assistência de saúde, mas mesmo num Uhum, posto ou numa loja de sim, crediário, alguma coisa nesse sentido. Quais os direitos eu, como consumidor, posso ter, posso exigir são desse vários. controlador? São vários e são bem legais. É, eles, primeiro, é existir se alguém trata ou não o seu dado naquele local. Daí você tem que ter acesso a quais dados que ele trata. Ele vai ter que responder para você. Você tem direito de correção dos dados pessoais. É alguma Porque coisa às vezes errada, eles não estão sei. com a grafia errada, eles estão faltando alguma coisa, eles estão desatualizados. Então, Sim. que endereço, por exemplo, é uma coisa que muda, telefone é uma coisa que muda. Você tem Eu, vários. Então você tem esse direito. É, eu já tive contas. Foi interessante que na live passada a gente falou, eu comentei que eu tinha um nome errado que vinha numa conta de telefonia minha. E muitos anos eu tentei modificar, porque eles colocaram o meu nome com H e ele não tem H. Entre as nossas duas lives, eu entrei em contato por uma outra coisa, falei, na hora modificaram. Então, eu tenho certeza que foi por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque foi anos eu tentei e não fica, consegui. Ficou muito. Eu fiquei fica a satisfeita. dica Então, assim, pra todo- foi uma coisa interessante. O que ela tem direito, a pessoa tem direito? A que todos os dados desnecessários, excessivos, ou não estejam de acordo com a realidade, eles têm que ser eliminados, ou bloqueados, ou anonimizados. Anonimizados você continua com o dado, mas você não consegue identificar aquela informação com aquela soma de dados com uma determinada pessoa. Então fica uma coisa assim, um X. Ele não fica mais Rosália ou Fernando, fica X. Então você não sabe quem é, aí não tem problema. Então, se você fizer a sua base de dados transformados em X, Y e Z, você pode continuar. O que não pode é identificar
para poder ter algum tipo de discriminação ou encarecimento. O intuito é que tenha a regra do jogo para o jogo ficar mais legal, para todo mundo poder jogar de forma clara. E eu tenho todo o direito Uma coisa de escolher interessante, na uma coisa farmácia se eu interessante que quero ou se eu acontece não quero. com frequência. Uma coisa que acontece com Sim, frequência, e comigo também, acho que o pessoal deve ter se deparar com isso. Quantas vezes a gente está trabalhando e aí você recebe um e-mail de algo que você nem nunca ouviu dizer num estabelecimento ou algum serviço que você nunca sequer imaginou ter ou se interessar por isso, né? Muito. Eu vivo recebendo e-mails de marketing totalmente esdrúxulos que não tem nada a ver com meus interesses, né? E aí isso você é o tem, famoso mailing. sim, Eles esse você pode exigir que seja eliminado. Quando eu vêm, sei a fonte, eu me valho de uma ideia de um colega nosso, que quando começam a fazer, ele disse que recebeu muitos e-mails vendendo serviço até de adequação da LGPD. Daí ele respondia falando o nome, o CPF dele e o e-mail, e fala assim: eu gostaria de saber aonde você tem seus dados, os meus dados, de que forma, para atender a LGPD. Nunca mais ele recebia nenhum e-mail. Eu tenho por hábito, eu tenho um pouco de receio de fazer essa resposta para todos os e-mails, porque às vezes são e-mails que têm alguma coisa maliciosa, que eles chamam de malware, que pode piorar alguma coisa dentro do seu computador ou do seu celular. O que eu procuro fazer é bloquear esse remetente para que eu não receba mais e-mail dele. Então, eu tenho um pouco de preocupação de ficar clicando, respondendo, não respondendo. baixo nada fora de pessoas que eu tenho contato. Eu tenho essa preocupação hoje em dia, porque existe também uma das coisas que está colocado como direito é que o seu dado esteja íntegro, ou seja, que ele não seja roubado, que ele esteja disponível, que ele não seja vazado. Quantos assuntos nós estamos vendo no noticiário? Vazou não sei quantos mil CPFs de não sei aonde, não sei quantos mil dados de não sei aonde. Por quê? Porque essa soma de dados, ela vale dinheiro no mercado. Então, por isso que as empresas precisam se adequar, os médicos vão precisar se adequar, os hospitais, as clínicas. E qual é a função do titular? Ele vai começar primeiro a perguntar. Falar, olha, eu tenho direito, eu quero saber. Aí nem todo mundo está adequado. Aí a gente vai dar um desconto, porque é uma coisa nova e o Brasil não tem uma cultura de privacidade, de estar algo Sim, mais interno. O Brasil é o segundo pior país mundial em exposição pessoal nas redes sociais. Então, os é muito consumidores, interessante. É muito interessante também, doutora, esses e-mails, ou ainda voltando aos mailings que a senhora colocou, Uhum, é muito interessante, tá? Que eu tenho recebido, inclusive, e todo mundo deve receber, e-mails das operadoras de telefonia que é com o layout exatamente o mesmo da operadora de sim, telefonia. Só que aí sim, você fica o e-mail do remetente, aí é uma dica é um também. nome, Uma verificação do remetente é totalmente diferente, né? Normalmente, por não é exemplo, no dos caso nomes, da Vivo, vai, então seria atendimento@vivo.com.br. aí vem o nome tudo esdrúxulo, Atendimento@xyz. É. O nome aí é esdrúxulo, tá? e-mail falso,
Exato. E que mais que o titular tem direito? Ele tem direito, por exemplo, de sair dessa lista de e-mail, de mailing para receber. Ele tem esse direito, eu não quero mais. No consultório, você tem que consentir, olha, eu posso mandar algum tipo de propaganda para você do nosso consultório, de alguma coisa, alguma técnica nova que nós tivemos. Vai ter que perguntar agora, não pode ficar mandando. Eu posso entrar em contato com você para mandar algumas informações, um boletim até de instrução. Ela vai ter que consentir. O titular também tem um negócio que chama muito legal, que vai dar bastante trabalho para as operadoras de plano de saúde. É a portabilidade. Eu acho que as pessoas já sabem um pouco da portabilidade de telefonia. Algum tempo atrás, eu vou pegar os meus dados e eu vou para a telefonia. Agora você vai poder fazer isso também com os seus dados pessoais. Mas aí não é só o do plano de saúde, vai ser do médico também, vai ser do advogado. Aí como é que você vai dar? Você vai ter que fazer todo um histórico e apagar do seu banco de dados. Mas você vai apagar tudo? Você não pode apagar tudo porque, por exemplo, o médico ele tem que ficar 20 anos responsável pelo seu prontuário dentro da clínica dele. Você e eu somos titulares dos nossos prontuários, mas o médico é responsável pela custódia dele, como o hospital é responsável pela custódia. Mas ele tem que fornecer. E ele vai ter que dar toda essa situação e ele não vai poder agora dizer, não, eu não vou passar tudo que eu sei. Vai. Ele já tinha uma obrigação dentro do Código de Ética, agora ele tem uma obrigação legal também. E se ele não cumprir isso, ele pode ter multas. E as multas são grandes. É claro, as multas ainda não estão em vigor. Elas vão começar a entrar em vigor em agosto, se não tiver nenhuma modificação, porque tem vários projetos de lei para alterar. Mas em algum momento, as multas vão entrar em vigor. Isso é fato. Como é que vai ser a apuração dessas multas? É algumas coisas que as pessoas perguntam. O Brasil é gigante, então provavelmente será por amostra. Você começa, é óbvio que os grandes players, as grandes empresas, grandes clínicas, vão estar mais direcionado o olhar para elas. Todos os tipos de negócio? Não, nem todos, mas assim, certamente o da saúde vai ser um deles, porque ela lida com algo muito precioso, que é a vida humana. Então, o direito à vida é algo de muita relevância. Nós estamos percebendo isso na pandemia. O direito à vida, ela modificou as relações de trabalho. Então, as pessoas têm o direito de ficar em casa para não poder, numa situação de lockdown, ter que trabalhar em casa. As empresas vão ter algum tipo de prejuízo nesse sentido. Então, na saúde, o olhar sempre vai ser mais atento. Mas como é que, se alguma coisa estiver errado com uma clínica, vai ser por denúncia. Então, você vai ter que estar em conformidade. Você que presta serviço, eu que presto serviço, o médico que presta serviço, ele vai ter que estar muito mais disposto a cumprir alguns princípios que a lei traz que são sensacionais, que é o princípio da transparência. Então, você tem que estar transparente. O seu paciente tem que entender o que está rolando ali. Tem que estar muito ligado à sua ação com o que você está pedindo dele, que é a finalidade. Para que você quer esse dado meu? Me explique. Se a sua explicação for real, necessária, ele vai consentir.
Sim. vai ser muito simples. Precisa ver a necessidade. Será que eu preciso desse dado? Antes se pegava um montão de dados. Ai, quanto mais dados eu tiver, vai ser melhor, eu vou conhecer melhor o meu paciente, o meu cliente, alguma coisa assim. Será que eu preciso de tudo isso? Porque você vai ser aquilo que podia ser um tesouro, agora ele está virando um urânio enriquecido. Quanto maior dado, é mais perigoso de vazar. Por quê? Porque a maior parte dos dados estão em meio digital. O e-mail, o suporte físico, é papel, também precisa estar bem guardado. Por exemplo, a Unimed, que eu sou de PO, uma das funções dela é guarda de documentos. Então, tem todo galpões muito seguros, tudo contra fogo. É um negócio, assim, lindo de ver, de primeiro mundo. Porque precisa estar bem guardados os documentos. Mas, hoje em dia, o que a gente mais tem que se preocupar é com a questão digital. Exatamente porque tem os hackers, tem as empresas que mandam situações maliciosas ali dentro, que mandam boletos errados, tem de tudo. Porque eles querem roubar esses dados? Por dois motivos. Ou para fazer uma chantagem com as pessoas, ou para fazer uma chantagem com as empresas da onde elas tiraram esses dados. Que é tentar fazer E já golpe, aconteceu. resgate. Muito, Já muito. aconteceu. Aconteceu Acon- recentemente. Aliás, salvo engano, a empresa que teve os dados não se pode falar se foram furtados, né? Mas tiveram dados vazados, foi uma empresa de É um telefonia incidente. também É. e que teve milhares de dados vazados. E é incrível, a gente desdenha, mas é incrível como é fácil você roubar o dado que esteja dentro de um ambiente virtual. Né? Eu estudando um Sim, pouco mais a lei, eu fiquei com medo do meu vizinho aqui de cima, que, que pode ser uma pessoa que esteja acessando a minha rede através do meu sim. Wi-Fi, e aí eu já bolei uma senha mirabolante, que nem eu lembro mais a senha agora quando eu vou entrar. Então, é um negócio surreal se você analisar a fundo a questão. Mas daí a gente tem que aprender a fazer, é, é, é a fazer a cultura da privacidade. E aí a importância do titular perguntar para quê? Me explique. Tenha boa vontade. O titular tem que ter a boa vontade de dar um desconto que aquela pessoa talvez não possa ser treinada, mas você pode cobrar com elegância, mas você cobra. Por que você quer meu dado? Para qual finalidade? Será que eu preciso entregar tudo isso? E é legal quando você começa a treinar as pessoas que elas vão começando nas relações comuns do dia a dia, elas começam a questionar. Mas por quê? Por que eu preciso dar? Não, não quero dar. Não, eu quero fazer uma compra sem me identificar. Não preciso. Está aqui, eu paguei, ok. No médico, Sim. você vai ter que dar um pouco mais. Mas eu vou dar um exemplo, Fernando. Eu fui, um conhecido meu foi numa cidade de grande porte, ele foi num hospital, estava tudo organizado, um hospital de primeiro mundo, a coisa linda. Você pensa assim, aquela coisa que você fala, nossa, novinho, chegou, tinha uma tela imensa, touch, que você nem precisava passar direto para a secretária, você lá já clicava, já saía a sua senha especial. Qual foi a situação que essa pessoa narrou para mim? Que os nomes de todos os pacientes, a agenda estava com o nome de todos os pacientes. Não pode. Você não pode divulgar o meu nome assim. Ninguém fez uma Olha, adequação necessária. O que seria possível?
Sabe aqueles números que vêm assim, com os asteriscos no seu CPF, no seu cartão de crédito? Poderia ter isso com algumas coisas do seu Sim, nome. Você é conseguiria o número identificar que é parcial. você? Isso. Então, não precisa ser chamado o meu nome lá na tela. Chama o número da senha. Às vezes eu não quero ser identificada para outras pessoas, porque pelo nome e sobrenome o outro pode te conhecer. Pode ter um monte de gente, ele não te Claro. viu ali. Quantas vezes o médico não tem alguma situação delicada assim? Ou a conversa da secretária no telefone contando de algumas coisas dos pacientes, você escuta. Isso não pode acontecer. Então, esse é um cuidado. Sim, Então, o médico que tiver atento a isso, ele vai estar dando um salto no seu tratamento, neste momento. Num segundo momento, quem não tiver adequado, o titular não vai querer ir. Ele vai procurar outro. Eu não quero mais aquele. Eu vou falar para você, o fato não é de ter errado o meu nome lá na telefonia. O legal foi que eu consegui consertar agora. Isso trouxe uma satisfação. As pessoas, elas fidelizam quando os seus problemas são resolvidos. Não exatamente é não ter problema, porque sim, não ter problema é algo que não existe. 100% de certeza que nada vai vazar? Não existe. Tanto que a autoridade nacional, que é quem vai fiscalizar tudo isso, ela vai fazer um checklist para saber se você tentou fazer tudo que era possível. E ela não vai sim. chegar dando a pior multa. Ela vai fazer uma análise do que você fez. E o titular vai fazer qual análise? Ele não vai fazer essa da NPD. Ele vai fazer análise se aquele serviço está sendo mais transparente com ele. Se ele faz uma pergunta, alguém responde de uma maneira que ele entenda. E o que isso pode ajudar na relação médico-paciente? É quebrar aquela distância que às vezes se impõe pelo cotidiano, que eu acho que agora com essa pandemia diminuiu e as pessoas voltaram a sentir a necessidade de uma acolhida na hora de uma doença ou de uma prevenção ou de algo relacionado à saúde, com a possibilidade de questionar um pouco para o médico e sair entendendo o que está acontecendo. Para os titulares que nem nós, qual a maior dica que eu possa dar? Pergunte. Você tem todo o direito de perguntar e de ter a sua dúvida resolvida. Se você está ali, E vale para tudo. Importante tudo. lembrar que isso vale para tudo. E amanhã, quando vocês forem trabalhar e colocar o seu dedinho na biometria do seu trabalho ou do seu condomínio, como é aqui do prédio, se eu tenho que colocar o dedo, isso é biometria. Isso é um dado extremamente sensível. E amanhã, converse com o síndico para saber aonde são arquivados esses dados. Sim, E como são arquivados, quem tem acesso a esses, né? Essas questões são extremamente importantes da pessoa saber. É mais uma curiosidade também. uma outra curiosidade. Muito Para bom, que a doutora. academia Fantástico. de ginástica precisa da sua biometria? No trabalho, você pode até entender que é uma coisa mais, tem uma segurança, dependendo do tipo de trabalho e tal. Mas para que uma academia precisa da sua biometria? E se ela, será que ela tem um grau de segurança tal para isso? Tem Exatamente. Exatamente. um documentário na Netflix, que depois eu vou deixar, quando a gente deixar gravado, e eu vou colocar depois no canal da Aumento Advocacia, eu vou deixar a descrição
desse documentário da Netflix, que fala da questão da biometria, do reconhecimento facial e da dificuldade do reconhecimento facial hoje com softwares para a leitura de pessoas negras. Então, ele tem... homens brancos chega a 98%, 99% de identificação. Do homem negro, da mulher negra, é menos de 70%. É muita coisa. Nossa. Então, muita gente já foi presa, muita gente não consegue entrar. Para quê? E tem um condomínio lá nos Estados Unidos que fazia esses testes. Para que um condomínio precisa de reconhecimento facial para saber quando que o morador vai jogar o lixo ou não? Então, assim, é muito interessante. Agora, uma outra dica que eu vou dar para o titular, tem alguns comandos alguns manuais que a SaferNet, que é uma empresa que trata de segurança das pessoas, fez alguns manuais para como a pessoa lidar na internet. Então, tem acima de 60, tem abaixo, tem dicas de senha, tem dicas, tem vários tipos. Eu vou deixar depois a descrição também. Agora, uma coisa sensacional que o titular tem direito: revogar o consentimento que ele deu no passado em qualquer tempo. Eu dei hoje, não quero mais, eu tiro amanhã. Não tem que perguntar por quê, porque se a base é o consentimento, eu posso tirar a qualquer tempo. Ele tem o direito de saber com quem que o controlador, que é aquele que pegou o seu dado primeiro, compartilha os dados. Ele tem que saber como é que esses dados vão ser eliminados. Então, é uma série de direitos que o titular tem. Mas ele, principalmente, Direitos qualquer expressos. coisa... Oi? E direitos expressos, direitos legítimos, direitos Sim, reais. sim, tá ali. Sim. Bem, não é uma coisa assim, é uma interpretação, não. Tá ali, escrito na lei. Tá. E com todo o Tá. fundamento para diminuir a privacidade. Então, o que cabe ao titular fazer? Perguntar. O fundamental é perguntar. Seja educado, porque com um bom sorriso tudo fica mais fácil, mas pergunte. Seja assertivo, queira saber. Por quê? Porque pode. E o titular, ele tem vários instrumentos de defesa dele. Ele tem a Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem o Código de Ética Médica, que o médico tem que seguir, ele tem o Código de Defesa do Consumidor, e aqui no estado de São Paulo, ele tem a Lei Mário Covas, que dá inúmeros direitos ao paciente, inclusive um que é moralmente um absurdo ter que estar numa lei, mas reflete o que é a nossa sociedade. No artigo 1º da Lei Mário Covas, o paciente tem direito a ser chamado pelo nome. Então, se você coloca numa lei que ele tem direito a ser chamado pelo nome, é porque muitas vezes ele não é chamado, ele é o paciente mãezinha. Mãezinha é típico, entendeu? Mãezinha. Então, essa é uma situação interessante. Mas o titular, ele está sendo empoderado. E ele tem que assumir esse protagonismo e cobrar que as pessoas tenham cuidado com os dados dele. Não vale bastante? Exato. Eu não quero a minha foto perdida na internet sendo utilizada. Eu estava assistindo agora há pouco uma situação de pedofilia. Então, imagine você, um pediatra. Ele tem que tomar muito mais cuidado ainda. Entendeu? Uma pediatra. E a mãe tem que ter noção disso. O pai tem que ter noção disso. Quem cuida tem que ter noção disso.
Isso vale para todas as relações, mas no campo do direito médico, para o titular, novamente, pergunte, queira entender o que está acontecendo com os seus dados. E Legal, escolha. muito bom. Muito bom. Doutora, fantástico, fantástico. Mais uma vez, nos enriqueceu com muito conhecimento, de uma forma prática, de uma forma muito didática. E eu agradeço mais uma vez seu tempo, essa oportunidade, para que a gente pudesse bater esse papo, um bate-papo aberto, para todo mundo que... Eu deixo um aceno virtual aqui para todo mundo que está com a gente e que vai ver E depois quem vai estar no essa futuro, exposição né? gravada. É. Exato. Com ela, essas palavras. E volto a dizer, o pessoal que tiver interesse em continuar ouvindo, recebendo outros assuntos, pode mandar sugestão para mim, para ela, que a gente vai ter o maior prazer aqui de colocar esse assunto jurídico, para que de uma forma didática chegue até a vocês. Ok? Doutora, as últimas palavras, por favor. Quero agradecer essa oportunidade, muito legal, e poder compartilhar com as pessoas para que o cotidiano seja mais simples, é o melhor de tudo, porque a gente trata com coisas muito difíceis no direito médico. Então, nós temos que simplificar, e simplificar para que a qualidade das relações médico-paciente melhorem. Perguntem. Eu acho que tentem entender do que se trata um pouco mais. Se tiver dúvida, nós vamos estar aqui para voltar em outras oportunidades. E perguntem, entendam e vamos seguindo juntos. Obrigada, Fernando. Legal, obrigado a você. Pessoal, mais uma vez agradeço e estamos à disposição para que a gente possa falar sobre outros assuntos que, porventura, sejam de interesse. Mas esse assunto realmente é importante. A LGPD vai trazer uma mudança de cenário para todo mundo. Então, fiquem atentos e, enfim, tenham todos uma boa noite. Doutora Rosária, mais uma vez, boa noite. Obrigado por todo mundo, obrigado pela oportunidade. Tudo de bom, pessoal. Até mais, até a Obrigada. próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.